Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 2011, chamado Professora Sem Classe. Alerta de spoilers a seguir. Elizabeth é uma mulher de meia-idade que trabalha como professora em uma escola de ensino fundamental. Por causa da sua profissão, era de se esperar que ela fosse muito responsável e atenciosa, mas é exatamente o contrário. Elizabeth é, na verdade, uma mulher descuidada e rude, que xinga os alunos, e para não ter que trabalhar, passa filmes em todas as aulas. Na maior parte do tempo, ela está sob influência de álcool ou narcóticos. Elizabeth tem apenas um objetivo na sua vida: se casar com um homem rico e sugar toda a sua riqueza. Em resumo, ela é uma golpista. Atualmente, Elizabeth está namorando o filho de um empresário extremamente rico, e as coisas estão indo muito bem para ela. Então, um dia, ela arrogantemente deixa seu emprego na escola, pois não precisa mais daquele salário miserável. No entanto, quando chega em casa, descobre que seu namorado e a mãe dele estão esperando por ela. Em uma reviravolta chocante, o rapaz diz que não quer mais se casar com ela. Ele finalmente percebeu que Elizabeth só se importa com o dinheiro dele e nada mais. Durante todos esses meses, ela roubou o dinheiro da carteira dele, do escritório e até do quarto da mãe dele, para comprar coisas caras para si mesmo. Elizabeth tenta explicar que esse não é o caso, mas ele não ouve e vai embora com raiva. Isso deixa Elizabeth em uma situação complicada. Além de ter o seu sonho de ficar rica destruído, ela agora também está desempregada. Então, Elizabeth tenta procurar emprego por alguns meses, mas como não tem muito talento, ninguém a contrata. Então, finalmente, ela engole o orgulho e volta a trabalhar para a escola de ensino fundamental. Em seu primeiro dia, ela se depara com a sua antiga rival, Amy Squirrel, e as duas trocam alguns insultos entre si. Depois disso, Elizabeth vai para sua sala de aula, onde os alunos ficam felizes em vê-la. No entanto, ela não está nem aí, ela nem sequer os ensina, e em vez disso, começa a tomar o seu café da manhã. Quando os alunos começam a pedir para começar a aula, ela liga a televisão e os faz assistir o filme O Preço do Desafio, dizendo que isso os ajudará a melhorar suas notas. Depois disso, ela cobre o rosto com a jaqueta e adormece na sala de aula. Durante o intervalo do almoço, Elizabeth se reconcilia com a sua única amiga na escola, Lynn, que também é professora. As duas conversam sobre suas vidas e Elizabeth revela que está planejando fazer uma cirurgia para aumentar os seios, para ficar mais bonita e atrair homens ricos. Enquanto isso, somos apresentados ao professor de educação física da escola, Russell. Desde o início, ele tem uma grande queda por Elizabeth, mas ela não se interessa porque ele é pobre. Um dia, um rapaz bonito chamado Scott entra para a escola como professor substituto, e quando Elizabeth descobre que ele é rico, imediatamente começa a rondá-lo. Em um momento oportuno, ela o encontra e se apresenta. Então, ela habilmente o faz revelar o seu status de relacionamento, que acaba sendo de solteiro. Scott conta que terminou recentemente com a sua namorada e até mostra uma foto dela. Quando Elizabeth vê a foto, fica com ciúmes, pois a garota tem peitos grandes. Ela também supõe que Scott só prefere essas mulheres e por isso decide se submeter a uma cirurgia para aumentar os seios. Na cena seguinte, Elizabeth se dirige a uma clínica e se prepara para preencher o formulário para a cirurgia. Mas quando fica sabendo que o procedimento lhe custará incríveis $9.000, ela desiste imediatamente. Elizabeth não tem nem $50 na sua conta, portanto terá que esperar por um tempo. Naquela noite, ela liga para todos seus amigos e conhecidos, na esperança de conseguir alguma doação para a cirurgia. Entretanto, como todos eles conhecem a sua verdadeira natureza, simplesmente desligam o telefone. Elizabeth então volta a falar com seu ex-namorado e exige que ele lhe pague $9.000 como compensação pelo fim do relacionamento. Mas até ele se recusa e desliga a ligação para a frustração dela. Na manhã seguinte, na sala de aula, quando Elizabeth está passando tempo como de costume, uma das alunas se aproxima e pergunta se ela gostaria de ter seu carro lavado. Ela ainda explica que toda a turma participará do evento anual de lavagem de carros, que será muito divertido. Elizabeth nem sequer ouve suas palavras, mas quando a aluna revela que eles ganharam $6.000 no ano passado, ela fica assustada. Elizabeth então pergunta qual é o professor que está conduzindo o evento, e para o seu desânimo, descobre que é ninguém menos que Amy. Apesar do contratempo, Elizabeth não está disposta a deixar passar essa oportunidade de ouro,
Então ela vai até a sala do diretor e começa a seduzi-lo. Quando ele fica animado, ela pede que ele a deixe encarregada do evento de lavagem de carros, no lugar de Amy. Para sua alegria, ele concorda sem pensar 2 vezes. Na manhã seguinte, Elizabeth vai para o evento com o vestido mais revelador que consegue encontrar. Então ela começa a lavar os carros, enquanto joga água no seu corpo. Isso choca todas as mulheres ao redor, mas os homens ficam felizes com o que vem. Até mesmo um policial fica cativado pela beleza dela, a ponto de bater a viatura. Elizabeth então exige dinheiro extra dos homens, alegando que a sua escola está precisando urgentemente de fundos extras para os alunos. Surpreendentemente, o plano funciona, pois no final do dia ela consegue ganhar cerca de 10 mil. Então Elizabeth dá metade do dinheiro para a escola e secretamente fica com a outra metade para si mesma. Enquanto isso, Amy fica sabendo disso e vai com raiva até o diretor. Ele está se aliviando no banheiro e, como era de se esperar, fica furioso com a súbita invasão da sua privacidade. Amy afirma que Elizabeth está roubando os fundos da escola e exige que ela seja punida. No entanto, o diretor diz que não pode fazer nada até que sejam encontradas provas concretas contra ela. No dia seguinte, a escola realiza a reunião anual de pais e mestres. Muitos pais fazem fila na sala de aula de Elizabeth, pois todos eles estão irritados com a forma como seus filhos estão sendo ensinados. Eles confrontam Elizabeth e exigem uma explicação do motivo pelo qual ela nunca dá aulas e sempre passa filmes na sala de aula. Em resposta, ela simplesmente diz: "Não me ensine a fazer o meu trabalho." Depois de algum tempo, quando a reunião termina, um pai preocupado se aproxima de Elizabeth e secretamente lhe entrega $200, solicitando que ela dê atenção extra ao seu filho. Isso dá a Elizabeth mais uma ideia. Então ela se reúne com todos os pais um a um e pega o dinheiro deles, prometendo que dará atenção pessoal aos seus filhos. Agora faltam apenas $2.000 para Elizabeth fazer a sua cirurgia de silicone. Com o passar dos dias, ela continua sendo irresponsável e negligencia totalmente seus alunos. Elizabeth também rejeita o professor de educação física Russell, mas acaba formando uma amizade com ele. Por outro lado, Amy também começou a se interessar pelo rico e bonito Scott. Os dois se tornaram íntimos e estão sempre juntos, deixando Elizabeth extremamente enciumada. Um dia ela fica sabendo pela sua melhor amiga Lynn que a escola vai realizar uma competição entre os professores. Aquele que fizer com que seus alunos tirem as melhores notas no próximo teste estadual ganhará um prêmio de $5.000. Ao ouvir isso, Elizabeth fica em êxtase e decide finalmente começar a ensinar seus alunos. Assim, no dia seguinte, ela chega cedo à aula e faz com que todos abram seus livros, deixando-os chocados. Elizabeth também se certifica de dar a eles trabalhos de casa e tarefas diárias. Ela nem sequer permite que eles conversem durante a aula. Isso continua por alguns dias e os alunos melhoram muito, mas ainda não é o suficiente para passar no próximo teste, que é daqui a alguns dias. Elizabeth, que está desesperada para ganhar o prêmio em dinheiro de $5.000, decide resolver o problema com as suas próprias mãos. Naquela noite, ela se veste de forma sedutora e aborda um professor estadual chamado Carl, que é responsável pela preparação e distribuição das questões do teste. O plano funciona e o homem a leva para sua casa. Quando ele se dirige ao seu quarto para se preparar, Elizabeth mistura sua bebida com pílulas para dormir, que Carl consome e fica inconsciente. Aproveitando a oportunidade, Elizabeth rouba as perguntas dele e as entrega aos seus alunos. Na semana seguinte, os resultados do teste saem e todos os seus alunos são aprovados com notas exemplares, o que a torna vencedora. Elizabeth ganha o prêmio em dinheiro de $5.000 e com isso finalmente tem dinheiro suficiente para fazer a cirurgia. Então, sem perder tempo, ela se dirige à clínica e marca uma consulta. No entanto, no dia seguinte, ela fica desanimada ao saber que Scott começou a namorar com Amy. Eles parecem estar profundamente apaixonados e Elizabeth fica furiosa, mas ela ainda não está disposta a desistir. Na semana seguinte, a escola levará todos os alunos para uma excursão e os responsáveis serão Scott e Amy. Quando Elizabeth fica sabendo disso, ela cria um plano astuto. Ela injeta uma maçã com algum produto químico e a deixa na mesa de Amy, sabendo que ela gosta muito da fruta. Como resultado, Amy dá uma mordida na maçã sem sequer perguntar de onde ela veio. E à noite o seu rosto está coberto de erupções cutâneas e alergias. Temendo que ela possa espalhar a doença para os alunos, o diretor nomeia Elizabeth para substituí-la na excursão. Na cena seguinte, Elizabeth aproveita ao máximo a oportunidade e se aproxima de Scott.
Naquela noite, eles até têm relações sexuais em segredo. Enquanto isso, uma Amy invejosa começa a procurar pistas para expulsar Elizabeth da escola. Ela vai até a sua classe e tenta vasculhar a mesa, mas a maioria das gavetas está trancada. Por isso, Amy troca sua mesa pela de Elizabeth e faz com que um zelador abra as gavetas. Para sua alegria, ela descobre as provas que Elizabeth havia roubado de Cal. Depois disso, Amy vai até a sala do diretor e conta a ele tudo sobre como Elizabeth trapaceou para ajudar os alunos a tirar boas notas. Desta vez, o diretor acredita nela, mas também diz que só poderá demitir Elizabeth se Cal confessar a história. Então, no mesmo dia, Amy confronta Cal em seu escritório e o chantageia para que ele confesse tudo. Ela o adverte de que se ele não fizer, ela exporá todos os seus erros em público. Então, relutantemente, o rapaz concorda. Enquanto isso, Elizabeth está se divertindo muito com os alunos. Ela até ajuda um dos garotos que sofrem bullying a se tornar popular, lhe dando as suas roupas íntimas. Quando Russell vê isso, ele fica muito impressionado e elogia sua generosidade. Em resposta, ela elogia a honestidade e a boa aparência dele. No entanto, a conversa romântica deles é rudemente interrompida quando Amy chega ao local e zomba de Elizabeth, dizendo que ela será presa em breve. Ao ouvir isso, Elizabeth se dá conta que as provas roubadas foram encontradas e por isso ela mesma cria um plano. Assim que chega em casa, ela paga o seu colega de quarto e ordena que ele entregue um pacote a Cal. Quando ele recebe o pacote, encontra várias fotos dele nu que Elizabeth aparentemente havia tirado quando ele estava inconsciente. Agora ela pede que ele faça uma falsa confissão e, em troca, manterá suas fotos em segredo. Isso coloca Cal em uma situação muito difícil, pois as duas mulheres estão o chantageando. Mas, depois de muita reflexão, ele fica ao lado de Elizabeth e mente que aquilo nunca aconteceu. Em seguida, a própria Elizabeth se apresenta e afirma que alguém na escola está usando narcóticos em sala de aula. Aqui é revelado que ela já havia descoberto que Amy havia trocado as mesas na sua ausência. Enquanto a gaveta inferior contém as provas, a superior contém narcóticos. Essa gaveta ainda está fechada e Amy não faz ideia do que há dentro dela. Por causa das alegações de Elizabeth, vários policiais invadem a escola e começam a vasculhar todas as gavetas. Quando chega a vez de Amy, os narcóticos são encontrados e ela é imediatamente levada sob custódia. Isso finalmente põe fim à guerra entre as duas. Na cena final, Scott se aproxima de Elizabeth e a convida para um encontro, dizendo que gosta dela. Mas, surpreendentemente, ela o recusa e diz que já tem alguém na sua vida, que é inteligente, carinhoso e bonito. Então ela se volta para Russell e o beija apaixonadamente, dando início ao relacionamento dos dois. Elizabeth também cancela sua cirurgia de silicone, pois não está mais interessada em atrair homens ricos. O filme termina com Elizabeth prometendo ser uma professora séria e ajudar todos os seus alunos a obter excelentes notas a partir de agora. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.